Olá, seja muito bem-vindo à nossa série A Divina Comédia de Dante. Esse é o primeiro de 20 encontros intitulado De Dante para o século XXI. Nesse nosso primeiro encontro, eu penso em apresentar a vocês Dante e o seu fantástico, divino e maravilhoso poema, né? A Comédia. Primeiro, eu acho que falando um pouco sobre o tipo de realização literária que é a Divina Comédia, e depois comentar a forma que nós vamos abordar esse poema, porque, obviamente, leremos juntos o texto traduzido, e, finalmente, encerrar esse nosso encontro com um pouco sobre a vida e a época de Dante. Para começar, eu acho que está bastante claro para quase todos que estamos diante de uma conquista literária absolutamente notável, na verdade, incomparável em muitos aspectos. Dante tem como tema nada menos do que uma viagem às três partes da vida cristã após a morte: ao inferno, ao purgatório e ao paraíso, o céu cristão. E em função desse escopo enorme, praticamente qualquer coisa em termos de temática para os leitores contemplarem, é algo fantástico, algo extraordinário, algo gigantesco, tanto na sua temática quanto nas preocupações que não só são importantes para qualquer pessoa viva no século XIV, mas também para qualquer pessoa viva em pleno século XXI. Qualquer um que ler esse poema com seriedade vai se confrontar com questões que ainda hoje são ordem do dia, tanto quanto eram na época de Dante. Porque, embora, obviamente, nós precisemos de algum contexto histórico e saibamos que o público original aqui de Florença, de Dante, ele é bem diferente do nosso em muitos aspectos, há uma universalidade, principalmente a universalidade da preocupação de Dante, né, que mostra a extraordinária amplitude do que ele tem a dizer, o que significa que esse poema realmente pode funcionar para nós como funcionou para aqueles que viveram a época de Dante. De um modo que é um poema que trata das instituições políticas, da luta, do embate das instituições políticas, como devemos ser governados, o que é a justiça, o que é a injustiça da parte dos governos, né? Ele trata da ideia de transformação espiritual, quais são as boas razões, né, para se escrever o poema e quais são boas razões para se ler um poema como esse, né? Então, as questões realmente grandiosas com as quais os leitores têm se debatido ao longo dos milênios acabam sendo centrais na comédia de Dante. E o que eu quero apresentar a vocês é dar a melhor forma de se aventurar nessas questões bastante específicas. Então, assim como Virgílio e como outros posteriormente serão guias de Dante, né, o propósito de um guia é, sem dúvida, se tornar irrelevante. Eu me explico, né? O objetivo do guia é inicialmente ser fundamental, mas aos poucos deixar a sua presença de lado até que ele se torne irrelevante. Se aqui eu for o seu guia nessa leitura específica do inferno, do purgatório e do paraíso, o que eu espero é que você volte, por conta e risco, ao poema muitas e muitas vezes e descubra que talvez as memórias desse curso sejam importantes, sejam valiosas, mas mais importante ainda é você pronto para seguir por conta própria, né? Então vamos falar um pouco sobre o que torna esse poema tão complexo, e a primeira coisa, claro, é a sua extensão. Nós temos 14.000 versos, né? E, como eu disse, ele está dividido em três partes. E cada uma dessas três partes vem subdividida em outras partes. Dante inventa um termo, ou pelo menos dá um novo significado ao termo canto, né? Que significa canções, e ele se torna uma espécie de divisão de capítulos de cada uma das três partes do poema e, de fato, do poema como um todo. Portanto, há 34 cantos no inferno, 33 no purgatório e 33
no paraíso, o que, se a matemática estiver em dia, deve dar 100 cantos no total. Então, uma obra complexa, subdividida de acordo com outro sistema engenhoso que Dante desenvolve, uma forma muito particular, que é a forma como ele rima as coisas, né? Nós temos uma pequena estrofe que Dante chama de terza rima, né? Então, terceira rima ou rima tripla, se a gente traduzir de forma livre do italiano. Então, cada canto tem um número específico desses tercetos, né, como nós os chamamos, e esses grupos de 3 versos, eles têm ali aproximadamente 140 versos por canto, né? Então, multiplicando por 100, e 1.400 versos no total. Então, alguns são mais curtos, outros mais longos, mas o esquema de rimas é algo extraordinariamente importante se você quiser compreender a beleza da linguagem desse poema. Simplificando ao extremo, algo que mais adiante eu aprofundo, ele segue o padrão ABA, BCB. ABA, BCB. Em outras palavras, o primeiro e o terceiro versos de um terceto vão rimar com o segundo verso do terceto seguinte. E em seguida, esses primeiro e terceiro versos vão se ligar com o verso do meio do terceto seguinte. E assim por diante, formando esse esquema ABA-BCB. Portanto, é um esquema de rima extraordinariamente complexo, muito mais fácil de ser feito, obviamente, em italiano do que em outras línguas, né? E o que isso significa que qualquer pessoa que lide com isso numa tradução moderna vai se deparar com um problema muito complicado. Como lidar com a questão da rima, né? Toda palavra em italiano, ou quase todas as palavras em italiano, vão terminar em vogal, porque o italiano, na sua estrutura, inclusive faz o plural utilizando vogais, né? O plural masculino, em geral, é feito com i, o plural feminino, em geral, é feito com e. Então, é muito típico do italiano que as palavras terminem em vogal. E aí, como é que você pega esse poema e simplesmente joga para o português, né? Então, nem sempre isso vai ser possível com uma vogal ou mantendo essa rima. Então, vamos falar um pouco sobre os vários tradutores que têm feito essa tentativa de lidar com essa questão, com o problema da tradução em geral, para que já desde o começo você tenha uma noção da melhor forma de ser acompanhado aqui nesse poema. A primeira coisa que eu diria sobre essa questão da tradução é que se você pegar 5 estudiosos, 5 cursos como o nosso, que se propõe a ler a Divina Comédia, e colocar um em cada sala, um ao lado da outra, e entrar sala a sala perguntando qual é a tradução que vocês estão usando, é muito provável que você vai obter ali 5 respostas, 5 traduções diferentes, né? E tudo bem. A razão para isso não é simplesmente porque os estudiosos de literatura italiana são muito irritadiços e não querem concordar uns com os outros. É que, na verdade, existem tantas variáveis que você tem que levar em consideração que o que num determinado curso vai ser mais importante, no outro vai ser menos. E, de volta a essa questão da rima, né, para você fazer as coisas rimarem, você tem que forçar um pouco a língua, né? Às vezes a língua parece meio afetada, meio arcaica, soa um pouco forçada. Então, a maioria dos que decidiram traduzir Dante vão tentar dar uma ideia de como é o verso poético, mantendo as estrofes em tercetos, mas não rimando de fato, né? Não fazendo a rima totalmente, né? Não continuando aquele padrão intricado que Dante estabeleceu, né? Qualquer maneira, isso não é uma regra, porque existem traduções que foram feitas em prosa, né, da Divina Comédia, e supostamente a vantagem das traduções em prosa é que elas não precisam se preocupar em ordenar, né, os termos dentro de um canto, os versos, né, em tercetos podem ser
bem literais ou de forma mais direta, sem se preocupar com a construção formal da arte do poema, e ali você pega e lê em prosa, né? Costura aquilo tudo em prosa. Mas certamente a maioria das traduções que hoje em dia se popularizaram entre os acadêmicos e os estudiosos de Dante Alighieri são aquelas que tentam manter o poema como o que ele é, um poema de fato. Outro problema com a tradução no século XXI é o mesmo da tradução dos últimos séculos. Você tem que imaginar a tarefa hercúlea que é traduzir 14 mil versos, né? Então é muito comum uma empreitada de tradução da Divina Comédia, eles lançam o Inferno e olha, vai lançar de Purgatório e Paraíso daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, o tradutor está trabalhando, e aí vem a primeira parte e faltam as outras duas porque o projeto não foi adiante, né? Então aí você começa a ler e às vezes quer seguir com a mesma tradução do início ao fim, ficando muito confortável com a linguagem, vai fluindo ali com o poema, né? Começa na floresta escura do equívoco, termina com Dante encontrando Deus face a face. E se você usar traduções diferentes, obviamente, vai ter que reajustar à medida em que você muda a tradução, escolhe cada tradutor, porque cada tradutor usa princípios diferentes graus maiores ou menores de literalidade, né? Ou, enfim. Mas é interessante também, e eu acho que poucos cursos falam disso, e eu quero deixar isso bem claro, que se você lê, por exemplo, três traduções diferentes, de forma simultânea, ou ler cada um dos cantos numa tradução, ou ler o mesmo canto 3 vezes, por exemplo, cada um com uma tradução diferente, você vai ter uma noção melhor de Dante como um todo, né? Porque cada versão vai desenhar espectros de Dante que a outra não vai poder desenhar. Melhor do que isso, só a leitura realmente no original em italiano. Em termos da nossa tradução para a língua portuguesa, é importante que se diga, né, inclusive voltando ali ao período de Dante, até chegar no nosso português, que entre a morte de Dante, que vai acontecer em 1321 até 1373, mais ou menos, um período de 50 anos, a gente acha que a comédia teria circulado dentro da Itália em versões rudimentares e que ela é composta, montada na maneira como a gente a entende, ali por volta de 1430, principalmente a partir da imprensa de Gutenberg, né? E Dante teria feito já no século XIV várias leituras públicas na própria cidade de Florença, e isso já chamaria atenção nesses fenômenos da sua obra. E entre 1470 e 1472, mais ou menos, numa cidade chamada Foligno, na Itália, vê-se a publicação em livro da primeira edição da comédia, que ocorre por obra de um alemão, aprendiz de Gutenberg, chamado Johann Neumaster. E depois de se tornar de fato um livro, a obra ganha o mundo, chega à Espanha, onde ela é traduzida para o espanhol, mais especificamente em Barcelona, em 1427, nas mãos de Dom Henrique de Vilhena, do Consistório Poético, que tinha sido criado em 1390, e através da Espanha é que Dante chega a Portugal e lá influencia, claro, o nosso, e eu digo nosso porque o português também, né? De Portugal, assim como o português do Brasil, somos todos uma grande comunidade, mas chega ao nosso Luís de Camões, influenciando aí Luís de Camões e conhecendo as grandes navegações e a colonização portuguesa do Brasil, não vai ser difícil da gente intuir que é dessa forma que ah, Dante chega ao Brasil, através do impacto de Camões, né? E isso é importante porque há toda uma série de percursos que vão surgir. A gente tem documentos mais ou menos precisos quando da chegada da família real ao Brasil, porque a criação em 1808 da imprensa régia no Rio de Janeiro faz com que a literatura circule em maior proporção, né?
Muita literatura que circulava no Brasil, na verdade, tinha sido impressa na Europa, e quando essas impressões passam a ocorrer no Brasil via imprensa régia, a gente começa a observar um outro fenômeno, né? Há um italiano chamado Giuseppe Adorno, que é o primeiro a ter o seu nome associado a Dante. Ele e seus irmãos Francesco e Paulo vieram ao Brasil numa expedição que foi chefiada pelo Martim Afonso de Souza por volta de 1532, e ali Giuseppe, que era versado em latim e nos clássicos, se reunia na casa com os missionários da aldeia de São Vicente, amigos ali de Anchieta, Padre Antônio da Nóbrega, e liam, pasmem, Dante e Petrarca. Então, Dante circulava, né? Bem ou mal, circulava na estrutura do Brasil, na condição de Reino Unido, Portugal e Algarve. No século XIX, por meio de comentários que foram apresentados, ah, a gente vê que a maioria dos clássicos chegam ao Brasil sempre importados de Portugal. É o caso de Dante Alighieri, John Milton com seu Paraíso Perdido, Ludovico Ariosto, né, com seu Orlando Furioso, enfim, sempre chegando em traduções portuguesas. Quando Dom Pedro II assume o império, e aí vem aquela influência francesa nas publicações, principalmente com a famosíssima editora Garnier, no Rio de Janeiro, a situação muda de figura e a gente começa a observar um Dante publicado no Rio de Janeiro em 1843, do médico, poeta e tradutor Luiz Vicente de Simone, que era tradutor de nascença, mas adota o Brasil como sua pátria, né? E ali o público leitor vai justamente ser Dom Pedro e a imperatriz Teresa Cristina, a quem a tradução de Simone é dedicada, né? Inclusive, ela tem 6 cantos em verso, porque o que ele faz? Ele pega o canto inicial de cada uma das 3 partes, né, do inferno, do purgatório e do paraíso. Depois ele pega os versos 70 a 142 do quinto canto do inferno, o início do canto 33 do inferno vai até o canto 88 e o canto 31 do paraíso, e ele versifica. O resto vai na linha da prosa. Em 1864, o canto sexto do Purgatório é traduzido por ninguém mais, ninguém menos que Gonçalves Dias. Em 1874, 10 anos depois, Machado de Assis publica no jornal Globo a tradução do canto 25 do Inferno. Tradução essa vai estimular José Pedro Xavier Pinheiro, que vai traduzir a Divina Comédia, né, conforme consta aí no prefácio da edição de 1907 da editora Garnier. Em 1886, há uma publicação portuguesa do Inferno, feita pelo brasileiro Joaquim Pinto de Campos, né? Que é importante para a gente ver que boa parte dessas publicações brasileiras elas eram impressas em Portugal, depois na França, e voltam para o Brasil, né? Em 1888, no Rio de Janeiro, publica-se uma versão integral em verso pela imprensa nacional, com a tradução do Barão da Vila da Barra. No mesmo ano, José Luiz de Freitas vai publicar uma tradução do Inferno feita por José Pedro Xavier Pinheiro. Aliás, o próprio imperador Dom Pedro II, em 1889, publicou a tradução dos versos 1 a 90 do canto 23 e dos versos 73 a 142 do canto 5º, também do Inferno. E o De Simone, aquele primeiro tradutor de Dante, vai trabalhar na corte na época de Dom Pedro II, muito provavelmente tendo influenciado essa tradução do imperador. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, ou seja, 1880, 90 até 1910, 20, vão circular trechos da Divina Comédia traduzidos por Generino dos Santos e outros, como Bernardino Guimarães, Francisco Otaviano, Aderbal de Carvalho, Pires de Almeida, Silva Nunes, João Francisco Growell,
E já no século XX, no ano de 1907, aí sim nos interessa muito a primeira publicação integral e em verso, que é a do Xavier Pinheiro, pela Tipografia Nacional do Instituto Profissional Masculino, no Rio de Janeiro. Ali, no mesmo ano, 1907, uma reedição da editora Garnier da tradução do Barão da Vila da Barra, com reimpressão em 1908. E do Barão, ao longo do século XX, a publicação que é feita em 1942 pelas edições Culturas. Em 1918, o editor Jacinto Ribeiro dos Santos vai publicar uma nova edição da tradução do Xavier Pinheiro, que vem um rimário feito pelo filho do tradutor, aquelas imagens famosas do Gustave Doré, uma breve explicação dos editores, um prefácio, tradução essa que vai sendo publicada várias vezes, 46, 58, né? E vai seguindo até 62, quando chega na editora Atena. Aparece, importante frisar, nessa década de 20 também, uma tradução do Eduardo Guimarães, que vem, mas é só um canto, é no canto quinto. Portanto, muita gente conheceu pela primeira vez um contato com o Dante através da tradução do Xavier Pinheiro. Nos anos 30, 1930, há uma tradução do Inferno do Joaquim Pinto de Campos e do Purgatório do Dr. César Augusto Falcão, que vão aparecer mais adiante nas edições América, nas obras completas contendo o texto original italiano e a tradução em prosa portuguesa. Então, muito provavelmente, é a primeira vez que nós temos Dante em português bilíngue, né, com o italiano ao lado para fazer essa comparação. Também aparecem aí alguns tradutores como Aldo Delanina, Vicente Pedroso, né? E fechando a primeira metade do século XX, na década de 40, uma nova tradução, que para muitos também é famosa, que é a tradução do Balbataan, publicada pela editora Aurora. Mas é interessante porque, quando fizeram um estudo mais aprofundado, pensando nas escolhas do Xavier Pinheiro, é mostrar assim, não há outras traduções integrais na primeira metade do século XX. Por quê? Porque a do Xavier Pinheiro era a mais famosa. Então, ela foi publicada e republicada tantas vezes que isso meio que desestimulava traduções na íntegra, né, da Divina Comédia, traduções diferenciadas, como se a tradução do Xavier Pinheiro tivesse se transformado canônica. Vai ser na volta da década de 1950 que nós vamos observar uma tentativa humanística de renascimento das letras e desses estudos, e aí fomentando, né, a partir principalmente de 69, quando o Purgatório, alguns cantos do Purgatório, surgem na tradução da Henriqueta Lisboa, e depois aqueles famosos seis cantos do Paraíso dos anos 70, mais especificamente 1976, traduzidos pelo Haroldo de Campos, né? O Cristiano Martins tem uma tradução que sai pela Itatiaia e de USP naquele mesmo ano de 76. Em 79, essa tradução é reeditada pela Abril Cultural, que tinha uma distribuição muito ampla, né, inclusive em bancas de jornal, e a tradução do Hernani Donato, que é republicada em 1981. Então, a gente vê essas traduções circulando, muitos de nós tiveram contato com elas, inclusive do Otto Pierre, do Círculo do Livro, que publica uma parte do Paraíso, depois Cristiano Martins, né? Enfim, são traduções que vão se transformando e vão ficando cada vez mais conhecidas, mas algumas já se perdem nas reedições do tempo. Na segunda metade do século XX, a gente vê traduções específicas que vão se consolidando e vão se tornando as mais lidas e mais reeditadas, que são a do Augusto de Campos, do João Vanderlei e, principalmente, João Ziller e Ítalo Eugênio Mauro, né? João Ziller chega a sair no ateliê editorial, Ítalo Eugênio Mauro, mais especificamente na edição da editora 34. Nesse século,
século XXI, principalmente a partir de 2021, com as edições comemorativas de 700 anos, né, de Dante, nós vamos observar reedições da canônica tradução do José Pedro Xavier de Pinheiro, mas o destaque, sem dúvida, é para a tradução do poeta português Vasco Graça Moura, que é lançada pela Quetzal em Portugal, inicialmente em 1995, e depois vai tendo outras traduções, e chega pela editora Landmark naquele mesmo período, em 2021, e depois tem outras edições nos anos seguintes, né, a tradução do Vasco Graça Moura. Depois, a editora 34 lança uma tradução, naquele contexto, como eu disse, dos 700 anos, uma tradução do Ítalo Eugênio Mauro numa versão de bolso, aí não é bilíngue, e vem a Martin Claret, que solta uma tradução revisada do Xavier Pinheiro e a do João Trentino Ziller no Ateliê Editorial. Então, naquele boom de 2021, voltaram a olhar mais para Dante e muita coisa surgiu, né? A título de curiosidade, em termos editoriais, a gente pensa que 18 editoras teriam publicado Dante ao longo do século XX, né? E especificamente o eixo é um eixo sul-sudeste, o Rio de Janeiro é o berço editorial de Dante no Brasil, o que é um pouco chocante, porque São Paulo é o berço da ideia italiana, guardadas as devidas proporções, pelo quantitativo de pessoas em comparação ao sul do país, mas essas editoras vão tendo um destaque, principalmente a Garnier, né, no século XX, José Olímpio, e depois, no século XXI, nominalmente, a editora 34, que fez um forte trabalho de popularização pela tradução do Ítalo Eugênio Mauro. Nesse curso, por várias razões, vamos adotar a tradução do poeta português Vasco Graça Moura, porque ele traduz, segue traduzindo e mantém, né, o foco de muita tradução em língua portuguesa, de vários poetas, inclusive traduziu Petrarca de uma forma fantástica. Então, nós temos nessa tradução o melhor dos mundos. Ele, às vezes, faz isso que eu falei, uma forçação de barra para que haja uma adequação da língua ali ao português com o italiano, mas para efeitos de estudo, nós só conseguimos chegar próximo do original na tradução do Vasco de Graça Moura. Levamos em consideração todas essas traduções que eu mencionei, eu posso afirmar a vocês, sob o risco de ser questionado por colegas professores de literatura italiana, que a tradução do Vasco de Graça Moura só pode ficar melhor se for em italiano, né? Então, nós temos um poeta português de grande monta, um profundo conhecedor da língua italiana e também exímio poeta. Então, um poeta traduzido por outro poeta, então a situação fica um pouco mais confortável nesse quesito, né? Então, a gente aqui vai observar esse fenômeno melhor. Então, a tradução deste curso é a tradução de Vasco de Graça Moura, que foi publicada por várias editoras em Portugal, incluindo a Quetzal, a Bertrand e famosas editoras portuguesas, e no Brasil pela Landmark, né? Então, procurem a tradução do Vasco de Graça Moura. Se você não tiver ou não conseguir, pode utilizar qualquer tradução que você tenha, mas mantenha em mente o fato de que as citações que eu farei nesse curso serão do Vasco de Graça Moura. Combinado? Há uma tradição também importante que é a de comentar a Divina Comédia, e isso começa praticamente assim que Dante encerra os trabalhos. Os primeiros comentaristas de Dante foram exatamente um dos seus filhos, né? E é uma tradição que a gente chama de fortuna crítica, né, que é fazer comentários, escrever textos complementares. É uma tradição de 700 anos, verso a verso, os textos vão sendo comentários
Muita coisa você encontra na internet, né? E assim como se fazia muito na Idade Média, né, com a Bíblia, o fenômeno da exegese, você também vai encontrar vários desses comentários em inúmeros idiomas, na internet. Então, fique à vontade para mergulhar mesmo. Como eu disse, isso aqui é o começo de uma jornada que, nesse momento, você vai seguir acompanhado durante 20 encontros e depois eu faço questão que você se aventure de forma individual, né? A pergunta lógica seria: por que que eu preciso de uma edição anotada, como essa do Vasco da Graça Moura? Por que preciso de notas de rodapé? Por uma razão muito simples. Quando você lê livros antigos, você não é o público-alvo, né? Então você precisa se orientar, você precisa ler notas de rodapé para chegar o mais perto daquele público original, né? E assim se faz com Homero, com Platão, enfim, você precisa se aproximar, né, desse público original, entendendo as referências, o meio político, o meio social, como é que eles dialogavam, para que você não perca a noção, né, do todo. Então, você precisa utilizar as características, quem são as figuras importantes, né? Embora a gente precisa saber algo sobre as figuras das três partes do poema, a gente precisa saber algo sobre o próprio Dante antes de começar, porque Dante toma uma atitude muito incomum, uma atitude, na verdade, ousada, porque ele se põe como herói desse poema. Em outras palavras, quem se depara com tudo isso é um cara chamado Dante, né? Que é justamente o autor do poema. Então, nós temos o Dante personagem, temos o Dante autor. Então, temos que entender quem é Dante, do que se trata a vida de Dante, o tipo de material biográfico que cerca Dante Alighieri que nós conhecemos, e o Dante Alighieri que está no poema, o Dante histórico e o Dante literário, a tradição de comentários, enfim. Então, é importante observar essa ideia para que a gente se aproxime cada vez mais desse Dante. Então, nós estamos aí na cidade de Florença, pensando em Dante dentro do contexto da cidade de Florença. Há uma quantidade enorme de florentinos famosos, como eu imagino que vocês já saibam, temos Maquiavel, Michelangelo, e se você passear pelas ruas de Florença, você pode visitar algumas estátuas de Michelangelo nos museus, você pode visitar a casa de Michelangelo, o túmulo de Michelangelo, mas se você passear por Florença, você observa Dante. Porque o que aconteceu é, quando Dante se refere ao seu poema a um local específico em Florença, o povo vai naquela rua, faz em pedra os versos, obviamente em italiano, e prendem naquele prédio, naquela esquina, naquele local, para que você ali veja a literatura viva. Então, quando você passeia pela cidade italiana de Firenze, como chamam os italianos, você vê o quão profundamente enraizada essa cidade está, né? O quão essa área, esses limites da cidade estão dentro do universo, né, fantástico que foi criado por Dante. Então, isso é um elemento que a gente tem que levar em consideração, o mundo físico. Então, não só aquelas experiências pessoais, políticas, sociais e culturais, mas a experiência física de estar em Florença naquela Idade Média tardia. Então, vamos falar um pouco sobre Dante, se conectando de uma maneira muito importante com essa cidade de Florença. Então, é um bom lugar para a gente começar é dizer que Dante nasce em Florença em 1265, que a sua família vem da classe mercantil. A cidade de Florença, naquela época, tinha cerca de 100 mil pessoas, era muito, muito compacta, uma área menor, obviamente, do que a Florença de hoje, na verdade, porque era preciso erguer muros nas cidades medievais, né? Você criava muralhas e muralhas custavam caro, né? Porque você tinha que defender o lugar. Então, Dante nasce numa cidade movimentada, centrada no comércio internacional. Hoje não parece muito como era na época de Dante. Os edifícios que vão dominar o horizonte na cidade de Florença, como a Catedral de Florença, a Câmara Municipal, eles foram de fato iniciados na época em que Dante deixou Florença, em que ele partiu de Florença, né?
Então, nós temos alguns edifícios nos quais Dante esteve, isso daí é documentado, né? Por exemplo, o Batistério de Florença, onde ele foi batizado, que aparece nas primeiras representações da cidade, como nós conhecemos. Inclusive, há uma discussão dentro da arquitetura italiana, quantos anos o edifício tem. Então, bastante cresceu numa família de comerciantes numa época economicamente próspera, mas também politicamente tumultuada. E à medida em que o jovem Dante Alighieri crescia, e nós não sabemos quase nada sobre os seus primeiros anos, parece que ele desenvolveu duas grandes paixões. Ele estava interessado, e aí passionalmente interessado, e profundamente envolvido em política. Então, o jovem Dante, ao que parece, também era, pasmem, poeta, né? Então, o que nós temos na sua vida, que é a vida antes dele começar a escrever a Divina Comédia, são registros de como era a sua carreira política. Felizmente, Dante teve um sucesso bastante digno como político, como estadista, à medida em que ele crescia, mas também aparecem aí registros da sua vida como poeta. E, em particular, se você olhar para o clímax desse momento jovial aí de Dante como poeta, a obra Vita Nuova, Nova Vida, que é uma coleção muito interessante de poemas de amor que ele escreveu para uma mulher chamada Beatrice, né? A famosa Beatriz, e os reúne nessa espécie de volume através dos poemas que pretendia construir uma autobiografia poética, e para fazer isso, o que ele fez foi reunir os poemas e ele mesmo os analisa, fazendo uma espécie de comentário sobre ele próprio, o que acaba sendo uma das primeiras obras-primas, que é da magnitude que seria estudada como uma obra importante da literatura italiana, em pequena escala, em ampla escala da literatura mundial. Inclusive, se Dante não tivesse escrito a comédia, fato que a fama da Vita Nuova teria sido muito maior. Mesmo assim, é uma obra que vale muito a pena de ser investigada. Na nossa série Encontros com a Literatura Medieval, eu dediquei uma aula inteira a esses escritos da juventude de Dante, e há uma segunda aula fazendo um bom resumo da Divina Comédia. Então, se você quiser se aventurar de forma sinótica nesses escritos iniciais de Dante e na própria Divina Comédia, antes de seguir conosco aqui nesse curso extenso de 20 aulas sobre a Divina Comédia, eu deixo essa dica, eu deixo essa recomendação a vocês. Mas o importante para os nossos propósitos é que esse sujeito, além do próprio Dante, é claro, essa mulher por quem ele se apaixona. Quero falar de Beatrice, e o fato é que Beatrice, ela se torna uma personagem muito importante na comédia. Mais tarde, ela vai se transformar em um dos guias de Dante, né? Então, isso é absolutamente fulcral aí, adiante nessa série. Então, como poeta, ele acabou tendo uma carreira de sucesso antes da comédia, mas o tipo de texto que ele faz, principalmente a poesia, vai se tornar importante quando nós vemos a transição da Vita Nova para a comédia. Da mesma forma, Dante teve algum sucesso político real em Florença, né? A cada 2 meses havia uma troca ali de funcionários, 6 funcionários que iam cumprindo mandados de 2 meses, que eram chamados de priores, uma espécie de comitê titulado governo, em Florença, e com 35 anos de idade, no ano exato de 1300, Dante se torna um desses priores durante 2 meses, especificamente entre junho e agosto de 1300. Ele atingiu o ápice e, mesmo depois desses 2 meses, ele vai servir com importantes cargos de embaixador e cargo que ele também já tinha ocupado antes de ser prior. Então, Dante foi uma figura política bem-sucedida. Nós nunca podemos esquecer isso, nem tirar isso do nosso horizonte. Mas, como eu disse, Florença era uma cidade profundamente faccionada, né? E o partidarismo vai atingir o auge, e em 1301, quando Dante estava de fato longe de Florença, em Roma, o seu partido, a sua facção, foi expulsa e Dante nunca mais voltou para Florença.
Ele nasceu lá em 1265, ele parte de Florença pela última vez, sem sabê-lo, em 1301, e vai viver os 20 anos seguintes exilado da sua terra natal. Isso é muito interessante em termos do que a gente já falou sobre o ano de 1300, o ano em que o poema se passa, porque Dante faz a viagem em 1300, no momento em que, na sua vida real, ele está no auge do sucesso. Não esqueçam disso. Então, um prior na cidade de Florença, um poeta de sucesso, escreve o poema numa época em que todo esse sucesso vai por água abaixo. Mas quando ele se põe como personagem, ele, autor, é um exilado, mas o seu personagem é ele no apogeu. Então, ele escreve o poema como um exilado, e como um exilado que realmente não tem nenhuma esperança de voltar a Florença. Ele passa os últimos 19 anos da sua vida nesse exílio, e o fato é que provavelmente só completa o poema pouco antes da sua morte. Então, o que nós temos é esse paradoxo absolutamente fantástico do poema que tem Florença como centro, sendo escrito por alguém que está longe de Florença, vagando como se estivesse no exílio e incapaz de voltar a Florença. E para onde é que ele foi, né? Nós sabemos partes das respostas a essa pergunta, porque por um tempo nós sabemos que ele permanece com os seus correligionários enquanto eles tentavam derrubar aqueles políticos que haviam derrubado os seus. E parecia que ele só vai desistir disso em 1304. Então, nós sabemos que ele foi morar em vários lugares. O local mais importante é a cidade de Verona, no norte, né? Aquela terra da história do Romeu e Julieta. E quando ele estava em Verona, parece que ele escreveu um quantitativo relevante dos cantos da comédia. Depois, no fim da vida, ele se muda para Ravenna, na costa do Adriático italiano, e é em Ravenna onde ele morre. Nós temos a máscara funerária, mortuária de Dante, está em Florença. Nós podemos ver o seu rosto, sua face, como era quando ele morreu. E lá em Ravenna, ele está sepulto numa pequena capela anexa à igreja franciscana de Ravenna. E apesar dos florentinos do século XX, XXI, enfim, desejam o corpo de volta de Dante a Florença, fizeram um túmulo esplendoroso para ele em Florença, mas ele está em Ravenna, né? E não há previsão que ele seja transportado de volta para Florença. Na verdade, uma das maneiras pelas quais é bacana pensar sobre o poema é pensar sobre esses dois túmulos. Na verdade, um túmulo e um cenotáfio. Um onde está o corpo e outro onde não tem corpo. Nós temos o túmulo esplêndido em Florença, que não tem ninguém, e o túmulo de Ravenna, que é o túmulo fora do caminho, simples, com uma placa lá que diz túmulo de Dante, o poeta. Então, a falta de grandeza do túmulo de fato é uma declaração interessante. Pensa nisso. É um poema de exílio. E eu vou insistir nessa tecla várias e várias vezes aqui. Nós não podemos perder essa noção. Esse texto não poderia ter sido escrito sem ser como um poema de exílio. Ele deve ser entendido como um poema de exílio. Então, vamos abordar agora algumas questões políticas que foram responsáveis pelo seu exílio e vamos começar a falar do processo construtivo da Divina Comédia e aí preparar o cenário para o nosso próximo encontro, que vai versar sobre as fontes, as origens e as influências da Divina Comédia antes de abrirmos o primeiro canto, né, do inferno e entrar naquela selva escura
no meio do caminho da nossa vida. Então, grande parte da comédia envolve, como eu disse, Dante viajando para a vida após a morte. Se encontra com um monte de gente, muitas das quais a maioria de nós, mesmo aqueles que se interessam e são estudiosos, não conhece. Então, são figuras, grande parte, desconhecidas para a gente, mas ele encontra essas figuras e vamos começar o processo de compreensão da vida após a morte de Dante, estabelecendo as regras do jogo em grande medida e vendo aí no contexto político, que vai ser importantíssimo no inferno. Ao longo do poema, como um todo, claro, mas no inferno mais. Dante vai fazer comentários políticos não só através de si, como personagem, mas também pela boca de Virgílio e dos outros guias e pela boca das pessoas com quem ele se depara. Então é interessante se você pensar nisso, que, em primeiro lugar, permite que Dante tenha um alcance enorme em termos de quem o seu personagem peregrino vai encontrar, porque o que significa é que isso inclui pessoas que morreram em 1299, mas também inclui Adão e Eva, né? Na verdade, Adão e Eva vão aparecer como personagens no paraíso, mas inclui todos os demais. E observe que isso inclui todo mundo, né? Dante não faz distinção entre o que nós consideraríamos pessoas reais, ou seja, personagens históricos que realmente viveram, e pessoas que vêm dos livros, personagens dos livros. Vou dar um exemplo. Ele fala de Enéas, que é um personagem, criação de Virgílio, mas é um personagem da Divina Comédia, né? Então, quem estava morto, real ou fictício, em 1300, poderia ser incluído nessa comédia. A questão é que muitas dessas pessoas são famosas e outras são famosas só na época de Dante. Então você tem aquelas personagens da Bíblia que vão desempenhar um papel proeminente, todos os tipos de figuras políticas que impactaram a história da civilização, e tem também aqueles que nós não conhecemos. Então, comentários vão sendo necessários e, mais ainda importante, o que a gente precisa fazer é falar sobre os números por volta de 1300, que são pessoas que viveram na Florença de Dante ou em qualquer uma daquelas cidades vizinhas ali e cuja fama realmente era uma espécie de fama local. Em outras palavras, pessoas que seriam bastante conhecidas na época de Dante, mas nem um pouco conhecidas na nossa época, no século XXI. Então, uma boa parte é tentar preencher essa lacuna para a gente começar mais à vontade. E lembrar que, se Dante quiser falar sobre política e outras facetas da vida fiorentina, né, uma vida italiana por volta de 1300, ele, em geral, não pode usar os seus próprios contemporâneos diretamente nisso, porque Dante tinha 35 anos em 1300 e, portanto, a maioria dos seus colegas, amigos e contemporâneos, seus amigos políticos e também os seus inimigos políticos ainda estavam vivos. Então, olhando para a política contemporânea, Dante às vezes recua, vai até a história antiga, ele busca Alexandre o Grande, Júlio César, o imperador Trajano, por exemplo, e com frequência ele tende a retroceder pelo menos uma geração, que é a geração dos pais dele e talvez a dos seus avós, e há uma razão muito forte para isso. Uma é que a maioria deles está morta, portanto se enquadram na regra da necessidade de estar morto, e a segunda é que essas pessoas são as histórias com as quais o próprio Dante cresceu e ele ouvia desde a sua infância. Nós vamos ter um grande número de pessoas que povoaram a vida após a morte de Dante e que morreram recentemente, porque não só são pessoas que ainda são lembradas pelo público de Dante, mas ele pode usá-las, afinal de contas, já estão mortas, né? As histórias estão ali, né, falando, representando aquela história recente, pelo menos simbolicamente, falando do presente, ou seja, quem morreu há pouco simboliza a história recente. Então, nós temos um elenco muito variado de personagens,
às vezes rótulos diferentes nas facções políticas, mas os problemas básicos não vão mudar muito desde a geração anterior a Dante aos seus contemporâneos, né? Então, embora o próprio Dante não se limite a falar de Florença, Florença é certamente o foco. Então, vamos falar sobre onde elas moravam, que tipo de lugar era essa Florença. Como eu disse, é uma cidade movimentada, muita população, alta densidade, murada. Então, a vida, na sua maior parte, é ao ar livre. As pessoas conheciam o rosto uma das outras, conheciam os negócios umas das outras, sabiam coisas pessoais, né? Afinal de contas, o interior das casas não tinham luz, não tinham aquecimento, e ainda hoje, quando você vai à Itália, você descobre que tem aquela hora do dia em que todo mundo sai e passeia para ser visto, e há aquelas horas em que ninguém sai, todo mundo some, né? Então, é uma vida vivida de uma forma muito mais pública e muito menos privada. E isso é importante porque, se nós vamos falar sobre a política da Florença de Dante, é por aí que a gente tem que começar, né? Então, se você fizer a pergunta, quem não gosta de quem, a gente entra num terreno difícil de ser abordado, mas não por isso menos importante. A gente pode pensar nisso socialmente. Aqueles que faziam parte da antiga aristocracia rural se mudaram, que não gostam dos novos ricos, e esse é um problema muito importante em Florença. E muitas vezes as pessoas de quem você não gosta, e isso tem ramificações políticas em Florença, são os seus vizinhos. Alguém que te insultou, alguém que insultou a sua irmã, alguém que jogou lixo na sua casa. E nós vamos saber de muitas dessas brigas que vão começar com questões extremamente pessoais, né? E tomam uma proporção absurda. Em outras palavras, há uma dimensão pessoal muito forte na política fiorentina, né? Isso é crucial da gente compreender fantasticamente dentro desse contexto. A história que Dante e os cronistas contemporâneos nos dão falam de um partidarismo em Florença que remonta a um homem que esnobou uma mulher com quem deveria se casar e aí ele recebe uma oferta melhor. Então, isso talvez possa ser verdade, algo que aconteceu, segundo alguns, em 1215, mas o importante é o seguinte: eles contavam isso, né? Então, eles não esqueciam o lado visceral, o lado pessoal dessa política. Então, a política florentina é pessoal, é visceral, e isso virá à tona repetidas vezes na comédia de Dante. E lembrando dessa história de 1215, Dante usa a história na comédia, né? Então, uma pessoa foi esnobada, eu vou casar com essa pessoa, mas recebi uma oferta melhor, casa com outra pessoa. Então, envolve muita gente, começa com o noivo, enfim, vai morrendo ali, violência, e o resultado é a violência após violência, meio que olho por olho. Então, se eu olho para 1215 como ponto de partida, quando eu chego a Dante, em 1300, mudou muito pouco ou quase nada, né? Então, nós falamos da existência de muita violência urbana, pessoas que morriam na rua. Então, aquelas coisas que a gente lê no Romeu e Julieta são baseadas no que de fato acontecia, que são as brigas de facção que se passam dentro da cidade. Florença vive isso, né? E as pessoas morriam, no pior dos casos, mas também conviviam cotidianamente com insultos, egos inflamados, enfim. Então, essa violência do poder político, controlando mecanismos legais, controlando o judiciário, né? Então, há essa excessiva institucionalização, judicialização da política, tornando tudo muito visceral, no nível das facções. E ali as pessoas vão, claro, escolhendo as suas preferências. Há uma grande competição pelo poder. Poucos títulos estão disponíveis, poucos empregos estão disponíveis, né? E isso é só o começo da nossa compreensão da política florentina.
Como eu disse, existem distinções sociais, distinções econômicas, que nem sempre se enquadram nas categorias sociais. Temos alguns comerciantes muito ricos, que não vêm de famílias muito importantes, mas, claro, têm dinheiro e, tendo dinheiro, conseguem ganhar, obter poder em relação à nobreza tradicional, que, a seu turno, não tem propriedade, não tem posse, não pode se manifestar aí na forma mais tradicional. Então, nós vamos ver pessoas dessa aristocracia, por exemplo, esnobando Dante, mesmo quando Dante olha para elas num lugar ali no meio do inferno. Eles vão dizer: você não pertence a uma família muito importante, você não pertence a uma família que remonta a tantas gerações quanto a minha família. Então é muito mais complicado, porque além do que está acontecendo no interior das muralhas de Florença, né, intramuro Firenze, Florença vai existir num mundo muito maior. Então, por um lado, é claro, Florença era uma nação independente, nós nunca podemos esquecer que a Itália, como país, só surge no século XIX. Os vizinhos independentes de Florença, por exemplo, Arezzo, Siena, Pisa, Lucca e por aí vamos, são independentes e, claro, vão brigar. Eles vão brigar entre si, vão querer disputar uns com os outros nessa ideia, brigam para saber se esse castelo fica na minha fronteira ou na sua, se esse pedacinho de terra, essa foz desse rio, vai fluir nessa ou naquela direção. Então, lutam sobre tudo, pelejam para exatamente criar esse fenômeno caótico que é a política no coração da região que hoje nós conhecemos como Toscana, né? Uma das 20 regiões da Itália, mas naquela época uma região geográfica que originalmente teria sido a terra pátria dos etruscos, antes dos romanos dominarem aquilo no período da República. Então, eles discutiam sobre tudo, acesso a rodovias, era uma loucura, essa é a verdade, né? E as causas do partidarismo e da disputa política nas circunstâncias mais amplas da política europeia como um todo estão ali presentes, porque mesmo que nós tivéssemos todas essas cidades-estado independentes na Toscana, havia potências maiores, né? Então, pelo menos maiores potências europeias vão exibindo muita influência. No caso do Sacro Império Romano, por exemplo, né, uma dessas potências, eles vão disputar o poder, vão disputar a política e, claro, não podem permitir que essas cidades-estado italianas entrem no meio do caminho. Um outro tipo de influência política exercida na Europa como um todo e na Itália, e quando eu falo Itália no curso é sempre geograficamente, é sobre a bota, né, é a questão do Papa, né? Então, para começar de forma local e avançar, a gente precisa pensar nisso, né? Florença é uma nação pequena, em todo o esquema europeu, mas muito mais importante, devido ao seu poder econômico e à sua localização geográfica, vai haver no início da Idade Média o desenvolvimento do papado, que é esse cargo, o cargo do bispo de Roma, importantemente, que embora fosse muito mais uma tradição do que um governo no início da Idade Média, houve esse desenvolvimento. E há também o desenvolvimento da estrutura do Sacro Império Romano Germânico, começando com Carlos Magno no ano 800, que é rejuvenescido por Otto I ou Otão o Grande no século X, e esses oficiais, esses poderes, eles não estavam em conflito direto, mas a questão final é quem é que governa o mundo europeu como um todo, né? Quem é que manda naquela estrutura europeia como um todo? Então, é uma questão profunda. E quando a gente pensa, e eles fizeram o mesmo raciocínio, eles vão dizer: olha, é muito mais fácil que a gente atue juntos, né? Quem é que tem autoridade de Deus para governar o mundo? Então, no século XIII, o século em que Dante nasceu, essa é uma questão que se torna uma questão política, né? Então, coloca a bota da Itália na cabeça e você vai ver que o terço superior é uma série de nações independentes, das quais Florença é uma das mais importantes. Aquele terço médio
é controlado pelo papado não só como um centro espiritual, mas também como um território político. E eles tinham todos os direitos sobre a parte central da Itália que qualquer governante secular tinha. E o Terço Sul? O Terço Sul era governado por uma monarquia. Foi uma monarquia francesa durante algum tempo, mas foi uma monarquia forte que incluía tudo. Um pouco a norte de Nápoles, incluindo aí a Sicília. Tudo é um esquema político. E o que acontece por volta de 1220 é o seguinte: o cara que é o monarca do sul da Itália e da Sicília também é eleito Sacro Imperador Romano. E, em teoria, o Sacro Imperador Romano seria uma espécie de senhor dessas cidades-estado do norte da Itália. Não muito na prática, mas na teoria. Mas esse imperador, esse rei, Frederico II, cujo nome é Frederic Hohenstaufen, né? Ele vai pensar: eu gostaria de controlar as cidades-estados do norte da Itália. Queria que isso não fosse só espiritual, mas que fosse parte do meu território, já que eu sou o rei do sul. Você pode imaginar no que isso vai descambar. Isso vai significar que o Papa tem o mesmo vizinho para cima e para baixo, o mesmo vizinho no norte e no sul. E o Frederico não era exatamente um vizinho amistoso, uma figura assim, né, agradável de se ter por perto, e a situação vai complicando. Uma luta arrasadora começa entre o papado e o Sacro Império Romano pelo controle da bota, da Península Itálica, incluindo a Sicília, e, de alguma forma, controlar para se transformar no número um na Europa nesse momento. Em primeiro lugar, se o próprio Frederico ele se torna um personagem na comédia. Ele é alguém que veremos mais tarde, vai estar presente, mas observe o que isso afeta na história com a qual nós vamos começar, que é a história de Florença. Então, nós temos duas potências mundiais concorrentes, duas ideologias concorrentes, e temos essas cidades-estado menores do que Florença, né? Mas Florença seria a principal delas. Quando o partidarismo em Florença se desenvolve, um lado lutando contra o outro, há uma espécie de tendência natural de recorrer aos grandes do lado de fora em busca de apoio. E as pessoas que queriam buscar esse apoio do imperador eram chamadas de gibelinos. E as pessoas que queriam buscar esse apoio do Papa eram chamadas de guelfos. E, de repente, em Florença e em todos os países, leia-se em todas as cidades-estado que cercavam Florença, as lutas que aconteciam, numa espécie de termos genéricos, eram entre guelfos e gibelinos, apoiadores de Frederico e apoiadores do Papa. Isso se torna a forma de capturar a essência do que está acontecendo, mostra a ligação entre a cidade e o mundo. Era um teatro muito maior. Florença, naquele momento, era o microcosmo de uma guerra europeia, do ponto de vista macrocosmos, que era o papado versus o Sacro Império Romano Germânico. Então vamos ser específicos aqui por um instante. Vamos dizer que você faz parte de uma facção minoritária em Florença, né? E o que você vai fazer é ir a um desses superpoderes e dizer: olha, eu vou te representar no meu território. Eles não estão tão interessados na ideologia do Papa, na ideologia do imperador. O que eles querem é a ajuda que virá. O que eles querem fazer é assumir um lugar mais importante do que eles já têm. Eles querem comandar. E como em Florença os gibelinos eram tradicionalmente a maioria, a minoria, perdão, os gibelinos eram tradicionalmente a minoria, os gibelinos vão depender fortemente de uma espécie de forasteiros que os ajudavam de forma política, mas principalmente militar, para tentar obter o controle.
Então, a época em que nós vamos nos concentrar é a década de 1260, onde os gibelinos de Florença vão se aliar à cidade de Siena, vizinha do sul, dominada pelos gibelinos, e juntos eles vão lutar contra o exército de Florença. Uma batalha muito famosa chamada Batalha de Montaperti, que ocorre em 1260. Os gibelinos venceram e, portanto, os gibelinos assumem o controle de Florença, embora Florença tivesse mais guelfos do que gibelinos. Mas eles vão assumir temporariamente, e foi durante o governo de 6 anos dos gibelinos que um sujeito chamado Dante Alighieri nasceu naquela Florença em 1265. E quando Dante tinha 1 ano de idade, os gibelinos foram expulsos e o seu partido, os guelfos, voltaram ao poder. Eu acho que agora deu para vocês perceberem a gravidade do que temos diante de nós. São essas as histórias com as quais Dante cresce, que ele ouve desde a mais tenra idade. São as histórias do controle de Florença. Não se trata principalmente da ideologia papal, da ideologia imperial, embora a propaganda seja usada, claro, para alimentar as hostilidades. Mas se trata, numa extensão muito maior, controle local, poder local, tomada local, controle sobre os lugares importantes, estratégicos da cidade. Então agora você vai pensar, os gibelinos estão fora, os guelfos assumem o controle, então agora acabou a facção, acabou o Fla-Flu. Só que acontece que os gibelinos nunca voltaram a Florença como uma força poderosa. Então você tem Florença como uma cidade guelfa, e ela continua sendo uma cidade guelfa, aparentemente feliz e contente, né? Não exatamente, mas isso já aconteceu antes e tem acontecido desde então na política. Então, mas se você pensar, se uma das partes passa a dominar, o que que acontece? Disputas dentro do partido sobre aquelas mesmas questões, posição social, né? O que que é mais importante, o que que é mais relevante, discussões sobre a ideia da política e assim por diante. Então, na década de 1290, Dante já é um adulto e vão começar a se desenvolver novas facções, não entre guelfos e gibelinos. Os gibelinos são agora menores, pelo menos em Florença. Mas nós temos divisões dentro do partido guelfo, e a coisa vai ficando muito ruim na medida em que ex-amigos que se tornaram inimigos vão agravando questões, vão escalando conflitos. Nós chamamos essas duas facções de guelfos dos brancos e dos negros, simplesmente pelas cores que eles identificavam, uma espécie de braçadeira, se você preferir, e Dante então se vê em meio a políticas faccionais. A próxima geração, ela está dentro dos guelfos, não entre guelfos e gibelinos, mas é entre guelfos brancos e guelfos negros. E assim, uma vez que o Sacro Imperador Romano Germânico, nesse momento, é bem fraco em termos de Itália, cada facção vai até o poder político mais forte na Itália e diz: olha, você me apoia? E a facção política mais forte na bota, na Península Itálica, é o papado. E em 1294, o papado era chefiado por uma figura que nós vamos ouvir muito falar em Dante, que é o Papa Bonifácio VIII, né? E o que acontece, claro, é que ambos procuram, tanto os brancos quanto os negros, Bonifácio, e Bonifácio só vai dar o seu apoio a um. E como se vê, por uma série de razões, Bonifácio vai apoiar os guelfos brancos em detrimento, perdão, os guelfos negros em detrimento dos guelfos brancos. E a gente quer entender exatamente o porquê disso, né? Por que
que o Papa apoia os guelfos brancos em detrimento, apoia os guelfos negros em detrimento dos brancos. Ele vai enviar suas tropas para expulsar os brancos, e acontece que essa é a causa direta do exílio do próprio Dante. Então, desculpa insistir. Ele apoia os negros, deixa os brancos de lado, e quando ele manda suas tropas para expulsarem os brancos de Florença, Dante vai no embalo. As circunstâncias são bastante interessantes e vale a pena pensar um pouco mais sobre o porquê Bonifácio acaba se transformando num personagem fundamental no inferno e mencionado em toda a comédia. Então, um pouco mais aqui de detalhes sobre esse momento. Confie em mim que isso tudo vai se mostrar importantíssimo à medida em que a gente desdobra o inferno, o purgatório e o paraíso. Acompanhe a história, porque nem sempre a gente tem tempo para aprofundar algumas questões. Nós poderíamos fazer um curso de Divina Comédia em 100 aulas, cada uma sobre um canto, e ainda assim seria pouco, né? Então, nós temos 20 aulas juntos. Parece muito, mas nunca é suficiente, ainda mais quando estamos diante de um gigante como Dante. Mas é necessário falar aqui um pouco mais sobre Bonifácio e a sua relação com as lutas em Florença. Em primeiro lugar, é importante dizer que o próprio Bonifácio era natural de uma cidade perto de Roma, na verdade, ele era natural dos estados papais, e tornar-se papa significava que ele estava envolvido no governo da Itália Central, nos estados papais, e, obviamente, lá também tem as suas facções. Diferentes famílias estão ali dentro e fora do poder como papas. No século XIII, tinham inimigos terríveis e cruéis entre outras famílias com cargos religiosos, brigando de forma prolongada pelo controle político e sobre a área que ele deveria ser capaz de governar. Ao mesmo tempo, também estamos aí numa luta econômica, numa política arrasadora com o rei francês, porque basicamente o rei francês quer mais dinheiro da igreja, quer mais controle da igreja para as suas mãos, tirando assim o poder do Papa. Então, Bonifácio está envolvido em duas grandes lutas políticas, uma na Itália Central e outra, podemos dizer, que é de nível internacional, né? O que é importante ver é que Bonifácio, ele próprio, um canonista por profissão, muito velho quando se torna papa, foi quase totalmente consumido durante o seu pontificado de 9 anos nesses dois aspectos, embora ocasionalmente as coisas aconteciam ao mesmo tempo, mas são duas campanhas políticas distintas, uma, em grande parte, propaganda, e outra, por vezes, nas espadas e nas lanças. Tudo isso é necessário para nós porque o elenco de personagens, incluindo o próprio Bonifácio, Frederico, né, o Sacro Imperador Romano, muitas outras pessoas que estiveram direta e indiretamente envolvidas na primeira luta entre guelfos e gibelinos, e então na luta dos brancos e dos negros, né, dos guelfos brancos, e tudo isso vai ser visto na comédia. Mas a pessoa mais importante que essa luta afeta é, para efeitos do poema, o próprio Dante, né? Então, o próprio Dante seria a figura mais importante aí que vai ser afetada, porque uma vez que o Papa apoia os guelfos negros, então Dante, um guelfo branco, está condenado. Ou seja, a decisão de Bonifácio de apoiar os guelfos negros e enviar suas tropas para expulsar os brancos foi a causa direta do próprio exílio de Dante, como eu já mencionei. E o exílio de Dante é uma das coisas mais importantes que a gente precisa considerar como uma condição sine qua non para a escrita do poema, e também as questões do seu exílio, as questões de toda essa luta em termos locais, nacionais e internacionais. Tudo isso se torna tema do poema. Então, nós precisamos, nesse momento, fazer uma pausa, precisamos nos perguntar, sem rodeios, diante do que vamos nos meter, né?
Como eu disse, a resposta é: estamos adiante aqui com um poema de exílio. É inimaginável que Dante tivesse escrito algo diferente se estivesse vivendo e se tivesse morrido gordo e feliz em Florença. Porque a comédia, depois considerada divina, ela é permeada pelo tema do exílio desde o começo, quando ele diz que está perdido numa floresta escura dos erros, passando pelos vários personagens que ele conhece, que na verdade nos contam de várias maneiras como lidaram com a rejeição política e com o exílio. E a partir daí, algumas questões teológicas são levantadas e que talvez sejam muito desafiadoras para ele devido à sua situação de exilado. Portanto, em todos os níveis de leitura desse poema, nós abordamos uma obra de exílio. É altamente improvável que o poema algum dia fosse escrito sem o exílio, como eu falei, porque ele dá o tema e tudo o mais. E o que acontece é que no início dos anos de exílio de Dante, o que mais preocupava era maneiras pelas quais ele poderia voltar, né? O que seria natural. Mas fazer alianças, a situação é temporária, a política ela sofre essas variações, ok, os negros estão no poder agora, eu seguro as pontas, a poeira baixa e eu volto. Mas isso não vai acontecer, né? Então parece que num determinado momento desse exílio, Dante se volta para outro lugar. Ou seja, em vez de tentar descobrir a melhor maneira de voltar do exílio, ele começa a pensar sobre o significado maior do exílio. E para fazer isso, não era apenas ponderar sobre o estado do universo no vácuo, né? Dante, assim parece, começa a ler, começa a estudar, começa a meditar de forma sistemática, e ele se torna essencialmente uma das pessoas mais instruídas e começa a sua jornada. Então nós precisamos ver que o que Dante faz é lidar com níveis de realidade muito diferentes nesse exílio. E há uma maneira pela qual você chega a isso teologicamente. Então, somos todos, em um certo sentido, exilados da terra prometida do céu, que é uma visão cristã importante. Olha a profundeza do que nós estamos falando aqui no final desse primeiro encontro. Em certo sentido, somos todos exilados da terra prometida do céu. E isso se torna uma metáfora para a condição humana geral, e Dante meio que quebra a cabeça para dizer o que há de tão injusto na maneira como nos governamos e o que a gente pretende fazer a respeito disso. Como a gente pode desembaraçar esse labirinto para tentar entender como é que a gente poderia viver melhor todos juntos. Então, como Dante entendeu que o objetivo da vida humana não era a felicidade terrena, mas que a felicidade terrena era importante, era uma condição para que as pessoas fossem capazes de buscar aquelas coisas que duram além do túmulo, né? É como a gente costuma brincar, vai batucar na panela vazia e fazer carnaval. É difícil. Então, se você simplesmente procura sobreviver e sabe que a maneira de sobreviver é apunhalando de forma literal ou metafórica as outras pessoas pelas costas, então provavelmente você não vai se concentrar naquilo que dura para sempre. E aí vem o Dante, que funciona brilhantemente no século XXI. Cai como uma luva. Então, quando ele lê, quando ele estuda no exílio, obviamente ele lê muitas obras que são obras clássicas sobre política, ele também procura outros que sofreram com o exílio ou escreveram sobre o exílio. E isso acaba sendo uma lista muito longa de poetas, e também acontece que ele recorre a fontes como a Bíblia, dizendo que o exílio é realmente, em última análise, uma condição espiritual e tem que fazer com que todos nós que estamos separados, alijados da nossa casa, do nosso lar.
Esse é o tipo de coisa que Dante começou a pensar de uma forma que poucos fizeram, de modo que quando ele começa a escrever o poema, ele não tem apenas a experiência do exílio, a meditação sobre isso na sua vida pessoal, mas também a experiência do exílio, junto com um grande número de textos à sua disposição que tratam essa questão central. Então, quando nós voltarmos no nosso próximo encontro, vamos começar a olhar para essas obras que Dante utilizou como fonte para a sua própria comédia. Será a nossa aula inteira dedicada às fontes e às influências que moldaram a Divina Comédia de Dante. Até o próximo encontro.